A Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Bom, imagina que a economia dos Estados Unidos é tipo aquele amigo que sempre fala: não, tá tudo bem, eu só tô cansado mesmo. E aí você descobre que ele não dorme direito há meses, tá devendo no cartão, parou de sair de casa e ainda tá brigado com o chefe. Pois é, bem-vindo à economia americana versão 2025. No episódio de hoje, a gente fala sobre como o motor da maior economia do mundo deu aquela engasgada. O mercado de trabalho, ele tá muito mais fraco do que parecia. O consumo caiu. O Fed segurando juros altos enquanto Trump já tá mandando o recado. Tipo, Powell, baixa esses juros aí ou eu te troco por alguém que baixe. Basicamente isso. Olha, entre revisões gigantescas de dados, empresários travando investimentos e frango tailandês a preço de ouro em Manhattan, o clima por lá não tá nada leve. Então, bora entender no episódio de hoje o motivo por trás dessa desaceleração e por que mesmo andando a economia americana, parece que tá rodando aí com um freio de mão puxado. E outra, vamos falar também sobre aquele remédio milagroso que faz todo mundo emagrecer com uma injeção e também um pedido mental ao universo. Pois é, o Ozempic e o Wegovy viraram superstars das farmácias, colocaram a Novo Nordisk no topo do mundo, que é a empresa que fabrica esses remédios. E agora, a empresa está de dieta também. Pois é, depois de surfar a onda de emagrecimento, a farmacêutica dinamarquesa está passando um ar de: olha, talvez eu não seja tudo isso. Pois é, o mercado americano, que já foi fã de carteirinha, resolveu dar um passo para trás. Tem farmácia manipulando, tem concorrente roubando a cena. E até o CEO novo foi escolhido no tipo: ah, você já tá aqui faz 30 anos, né? Vai lá e resolve esse negócio. Tá, super exagerada essa analogia. Mas enfim, no episódio de hoje a gente vai explicar por que o império dos remédios que emagrecem tá em crise. O que deu errado com a estratégia da Novo e o que o novo CEO, que começou tirando xerox e fazendo cafezinho e agora precisa salvar bilhões, tem pela frente. E bora começar assim que eu deixar claro que talvez tenha barulho por trás, porque estão fazendo obra aqui do lado. E eu desisti de tentar disfarçar, então se vier aí, finge que é ambientação. Bom, na semana passada os dados sobre a economia dos Estados Unidos mostraram aquilo que muita gente, de empresários a consumidores, já vinha sentindo na pele. Que são sinais de que as coisas não estão tão bem quanto pareciam. Os números do mercado de trabalho divulgados na sexta-feira mostraram que o país está contratando bem menos do que os relatórios anteriores indicavam. Além disso, os gastos dos consumidores, quando ajustados pela inflação, diminuíram nos primeiros 6 meses do ano. Esse dado é super importante, tá? Não é só questão de ver quantas pessoas estão gastando, mas é porque os consumidores são responsáveis por cerca de 2/3 da economia lá dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, o indicador de inflação favorito do Banco Central Americano, o Federal Reserve, subiu em junho. Ou seja, o ritmo da economia está enfraquecendo. A economista Sarah House, do banco Wells Fargo, resumiu assim, abre aspas, a economia está lutando para se manter estável, fecha aspas. Olha, segundo ela, empresas e consumidores têm lidando com muitas mudanças nas políticas econômicas, uma inflação ainda alta e taxas de juros que continuam elevadas. Tudo isso, segundo Sarah, está começando a mostrar os efeitos negativos que já eram temidos. E olha, ouvinte, espera só eu ter falado do mercado de trabalho. Um dos pontos que mais chamaram a atenção foi o relatório de empregos, que sofreu grandes correções. Dados que mostravam a criação de milhares de vagas em maio e junho foram revistos para baixo, eliminando quase 260 mil empregos das contas anteriores. Então, com isso, o crescimento médio de empregos nos últimos 3 meses caiu para cerca de 35 mil por mês, o número mais fraco desde a pandemia. Essas revisões surpreenderam o mercado financeiro e mudaram a percepção de que o mercado de trabalho estava saudável no início do verão, que é em junho lá nos Estados Unidos. Também levantaram questionamentos sobre a decisão recente do Fed de manter os juros no mesmo patamar, sem cortes. A situação ainda se complicou politicamente. Vale lembrar que o presidente Donald Trump criticou os dados e pediu a demissão do responsável pelo órgão que divulga os números do mercado de trabalho, o BLS. Ele também reforçou sua pressão para que o Fed e seu presidente Jerome Powell reduzam logo os juros. E voltando um pouquinho aqui para a semana passada, ainda na sexta-feira, outro fato pegou todo mundo de surpresa. A Adriana Kugler, uma das diretoras do Federal Reserve, anunciou que vai deixar o cargo. Tá, o que isso tem a ver? Olha, isso abre uma nova oportunidade para Trump indicar alguém mais alinhado à visão dele sobre a economia e também sobre os juros. Enquanto isso, muitas empresas estão com o pé no freio. Elas congelaram contratações e investimentos, esperando para entender melhor qual que será o impacto das decisões econômicas do governo Trump, especialmente no que diz respeito às tarifas de importação.
O setor imobiliário também sentiu baque por lá. A última primavera, que é de março a junho, foi a pior temporada em 13 anos para esse mercado. E como eu comentei, do lado dos consumidores, o cenário também preocupa. Com o aumento das dívidas, muita gente lá tem cortado gastos com produtos e serviços considerados não essenciais. Aqui na matéria que eu estou lendo diz que Gregory Daco, economista-chefe da consultoria EY Pattern, disse que esse aperto nas finanças deve continuar nos próximos meses. Os preços continuam subindo e tanto consumidores quanto empresas estão achando muito difícil gastar e também investir. Mesmo assim, os especialistas ainda esperam que a economia lá dos Estados Unidos continue crescendo, mas num ritmo bem mais lento. As últimas projeções mostram um crescimento de 1,5% nesse ano e de 1,7% em 2026, segundo uma pesquisa feita pela Bloomberg com analistas. E lembra na introdução do episódio quando eu comentei sobre frango tailandês e você provavelmente ficou com essa reação? Pois é, quem sente tudo isso na prática é Philip Sirikuptamas, que é dono do restaurante Grata Thai Cuisine em Manhattan. Ele está lidando com dois problemas ao mesmo tempo, custos mais altos e menos clientes. O Philip contou para a Bloomberg News que ingredientes importados, como leite de coco, subiram muito de preço. Já o frango, o item básico do cardápio, praticamente triplicou de valor. Mesmo assim, ele evita repassar esse aumento para os clientes dele. Isso por medo de afastar ainda mais da gente do restaurante. E olha, não é só restaurantes pequenos que estão com essa mentalidade. Empresas grandes também são mais cautelosas. As grandes empresas também estão notando a mudança no comportamento dos consumidores. A rede de fast food Chipotle e a gigante Procter & Gamble, por exemplo, disseram que a incerteza econômica está afetando a demanda pelos produtos. O diretor financeiro da P&G, Andre Schulten, comentou isso na apresentação dos resultados da empresa. Olha só o que ele falou, abre aspas. A gente vê os consumidores diminuindo os gastos, não de forma drástica, mas é uma desaceleração constante. Acredito que o problema não seja só a realidade atual, mas também a incerteza sobre o que vem pela frente. Fecha aspas. E olha, caro ouvinte, assim, revisões nos dados do governo, eles são normais, isso acontece. Mas o que acontece é que as correções nos números de maio e junho foram tão grandes que mudaram completamente a narrativa. De repente, o que parecia ser um mercado de trabalho forte passou a parecer quase parado. Mark Begor, CEO da empresa Equifax, explicou bem o sentimento das empresas. Olha só o que ele disse. Quando as empresas ficam inseguras sobre o futuro, elas apertam um cinto. E a primeira coisa que cortam é a contratação. Enfim, apesar disso tudo, a maioria das empresas ainda está evitando demitir funcionários. A taxa de desemprego, mesmo com uma leve alta, continua baixa para os padrões históricos. Ficou lá em 4,2% em julho. E bora falar sobre Novo Nordisk. Vocês repararam que eu não falei sobre Trump até agora? Será que vem pela frente? Não sei. Olha, a farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk, famosa pelos remédios para diabetes e emagrecimento como Ozempic e Wegovy, está enfrentando o que pode ser sua primeira grande crise em anos. Isso acontece justamente quando a empresa troca de CEO, né? O Lars Frungard Jorgensen, que ficou 8 anos no comando, será substituído por Martin Holst Lange, que já está na casa há mais de 20 anos e era o responsável pelo desenvolvimento dos produtos da empresa. A mudança chega justamente no momento delicado. Vale lembrar que a empresa perdeu 15 bilhões de dólares em valor de mercado em um único dia, a maior queda desde 2021. Isso depois de uma notícia de que um dos principais grupos de plano de saúde dos Estados Unidos, o Cigna, decidiu limitar o reembolso do Wegovy. E isso pode prejudicar bastante as vendas por lá. Só para entender o tamanho do problema, saiba que a Cigna é responsável por mais de 19 milhões de pessoas. Ou seja, muita gente pode deixar de comprar o remédio se ele ficar mais caro ou se tiver que pagar do próprio bolso. E os investidores reagiram na hora, fazendo o valor das ações despencarem. O curioso é que a empresa tinha apresentado resultados bem positivos no trimestre, com alta nas vendas e também nos lucros. Mas o mercado está mais preocupado com o futuro. O Wegovy e o Ozempic viraram fenômenos globais, como você deve ter sentido nos últimos anos, mas agora enfrentam novos desafios. Maior concorrência, laboratórios manipulando versões alternativas e um certo cansaço do consumidor, sem falar na dificuldade das pessoas em continuar usando o remédio por muito tempo. E vale também mencionar que essa situação está diretamente ligada ao desafio do novo CEO, Martin Lange, que entra numa empresa que cresceu como nunca antes, se tornando por algum tempo a empresa mais valiosa da Europa, passando até a gigante de luxo LVMH, que é dona da Louis Vuitton. Só que agora, além de manter esse sucesso, ele precisa lidar com pressão regulatória, estratégias de marketing questionadas
e a ameaça de que os remédios para emagrecer se tornem moda passageira, ou até, quem sabe, vilões da saúde pública dependendo do uso. Por isso, a troca de CEO está sendo observada de perto. O mercado quer saber, o novo líder vai conseguir manter o crescimento da Novo Nordisk? Ou será que a era dourada do Ozempic já começou a perder força? Boa pergunta. E bom, galera, antes de começar a leitura dos comentários aqui, que eu geralmente faço, vale um lembrete mega, super, hiper importante. A data do Bloomberg Clean Summit 2025 já está definida. Você pode participar do evento que reúne as principais vozes da economia e dos negócios da América Latina. Aqui no Brasil, será realizado no dia 27 de outubro no W Hotel. Lá no México, também acontece no México o evento, será realizado no dia 10 de novembro no Four Seasons Hotel. Para mais detalhes sobre o Summit 2025, você pode clicar no link que está aqui na descrição. Beleza? E bora ler aqui rapidinho alguns comentários. Luísa Machado diz: ouça esse podcast todos os dias por volta das 10 horas. Às vezes me pego ansiosa para ouvir algumas das analogias do irreverente Alan. Yeah! Esse com um gritinho do final. Eu ainda não aprendi a fazer a vaia cearense, mas eu confesso que tô treinando aqui em casa. A minha namorada tá estranhando muito. Eu preciso dar um contexto pra ela. E obrigado pela mensagem. Que horas você escuta um podcast geralmente? Vocês escutam tipo 8 da manhã, 9 horas? Ou você escuta mais pra tarde? Comenta aqui, eu tô extremamente curioso. Tuane Braz comentou: Alan nos próximos episódios sobre o seu Tachildo. Rimos muito juntos, fui taxada. Tomara que não. Ju Figueiredo diz: amo suas analogias, Alan. Big beijo, Ju. Henrique Cardoso diz: consigo imaginar perfeitamente o seu Tachildo. Acho que deveria adicionar uma imitação do Trump em todo episódio que falar sobre ele. Beatriz Fernandes diz: Alan, cadê nossa prima Nayara? Nenhuma noticiazinha do mundo agro pra trazer ela pra comentar, não? Não tem tarefa pra participar, não, hein? Lembra de trazer a prima. Ótimo comentário, Beatriz. Eu vou, inclusive, hoje convidar ela pro próximo episódio. Se ela não aparecer, é porque ela não quis e não tem coração. Não liga pra gente. Espero que ela escute e se sinta pressionada. Gente, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência mais uma vez. Não se esqueçam de comentar aqui nesse episódio. E até o próximo. Até lá. Big beijo.